Então, gente, agora nós vamos partir para a parte 4, né? Que é organização e funcionamento do SUS, tá? Nós vamos falar de modelos gerenciais em saúde, planejamento de serviços de saúde. Vocês viram que tem muita coisa nova, muita coisa interessante, né? Bem da gestão. Eu estava falando com os professores, coordenadoras, que essa disciplina é a alma mesmo, uma das, né, do curso. Então, precisa que ela seja bastante estudada por vocês, bastante folheada, tirar todas as dúvidas, independente de prova, porque aqui é que vai estar formando, né, junto com a base que vocês tiveram anteriormente, essa disciplina é bastante estratégica. Então, o propósito mais geral é apresentar os fundamentos teóricos, metodológicos do planejamento estratégico situacional. Existe hoje uma dicotomia, né, desses modelos. Existe o planejamento diretivo, que é desenvolvido por instâncias superiores de governo, que lidaria com estruturas conflitivas e variáveis políticas. E existe o planejamento operacional, para ser implementado no interior das estruturas hierárquicas subordinadas das organizações. Então, nós temos o diretivo, que é mais o Ministério da Saúde, né? E o operacional, que é o que a gente faz lá na ponta, nas organizações. Nós vamos falar muito de Matos, né? Quem é Matos? Matos, eu falo Matos, né, gente? É Carlos Matos. São as formulações que foram escolhidas para trabalhar com planejamento em serviços de saúde. Nós temos outros autores, né, muito interessantes também, mas Carlos Matos, eu acho realmente ele excelente. Ele criou o planejamento estratégico situacional, ele é chileno, ele foi ministro do planejamento do Chile, tentou implementar algumas coisas lá, e, enfim, é uma referência mundial, né? Então, todo o trabalho vai estar voltado para o desenvolvimento da capacidade de governo, segundo Matos, na concepção dele de planejamento. É importante salientar que Matos reconhece uma insuficiente valorização do processo de planejamento. As pessoas não valorizam. E até mesmo um descrédito. Ah, meu Deus, quando o pessoal diz assim, não quer resolver uma coisa, faz reunião, né? Ou planeja alguma coisa. Não é isso. Isso acontece porque é esse fracasso histórico das lógicas de planejamento normativo. Então, por isso, Matos apresentará 6 constatações do planejamento normativo. Primeiro, o sujeito que planeja, ele não se vê como parte da realidade ou objeto de planejamento. Eu chego aqui, digamos que eu, por exemplo, chega na UBS, que eu nunca fui, lá em Simplício Mendes, lá em Corrente, e diga, olha, vamos fazer bem aqui o planejamento. Eu não faço parte da realidade, eu não sou objeto de planejamento, é mais complexo. Mas eu posso colaborar, né, com o planejamento. Mas nesse caso aqui não, a pessoa se coloca à parte, mesmo sendo do processo. O sujeito é capaz de reconhecer a realidade através de um diagnóstico único e objetivo. A dimensão tempo está restrita ao momento passado ou presente do diagnóstico. Para compreender a realidade futura, o sujeito utiliza sua capacidade de predição, não vai tentar adivinhar. Não, eu acho que fulano vai ganhar, a oposição ganha, a situação ganha, vai tentar adivinhar o futuro. Não se considera a possibilidade de planejamento de outros atores, não existindo oponentes. O cálculo se restringe ao que deve ser em um contexto de harmonia e concentração central do ator único que planeja. Ao trabalhar como deve ser, veja porque se fala normativo, né? Deve ser, normal, a norma. O planejamento normativo despreza as incertezas ou eventos probabilísticos mal definidos. O plano como produto de um único ator com capacidade de planejar apresenta-se com o final fechado. O que eu planejei será alcançado, bastando o tempo correr. Porque sua situação terminal é conhecida. Tudo se reduz a cumprir o plano para alcançar o objetivo. Aí existe, em contraponto, o que Matos recomenda, que é o planejamento estratégico. O sujeito que planeja faz parte do objeto, compreende os outros sujeitos que planejam. Ele não compreende só o objeto, ele compreende também os outros sujeitos que planejam.
A governabilidade se apresenta com possibilidades diversas, função das capacidades diversas do controle dos distintos atores. Sendo vários os atores, está impossibilitado o diagnóstico único. Então, não vai haver uma única pessoa, isso aqui não presta por isso. Não, isso aqui não presta por isso, isso aqui não presta por isso. Então, cada um vai dar o seu olhar. A explicação situacional é possível para todos os atores, segundo sua inserção particular na realidade do objeto planejado. Requer-se o cálculo interativo e o juízo estratégico. As relações causa e efeito se entrelaçam. As relações iniciativa-resposta, a previsão, a uma análise do futuro, com base em cenários e possibilidades alternativas. É uma previsão, não é uma predição. E predição é adivinhar o futuro, ok? O deve ser vai ceder lugar ao pode ser e à vontade de fazer. Então, o deve ser vai ceder lugar ao pode ser e à vontade de fazer. Enfrentar e vencer resistências é uma constante função do cálculo político e da permanente atenção na conjuntura. O contexto do plano é de uma inter-relação contínua entre conflito, concertação e consenso. Desse com C mesmo, gente. A norma torna-se apenas um momento dentro do estratégico e do operacional. Trabalha-se com problemas não estruturados. Muitas vezes não serão enumeradas as possibilidades nem estabelecidas as probabilidades. O plano não é monopólio de um único ator. Seu futuro está aberto. As soluções ótimas, certas e únicas cedem lugar a soluções satisfatórias, reconhecendo-se a continuidade dos problemas sociais no tempo. O planejamento como cálculo situacional e estratégico. Planejamento se refere ao cálculo que precede e preside a ação. Matos apresenta 6 importantes argumentos para definir o cálculo situacional sistemático. Supõe a necessidade de prever possibilidades de amanhã para desenhar com antecipação do que devo fazer hoje. É preciso prever possibilidades para prever ações e, em consequência, ser oportuno na ação. As surpresas podem ser, sim, enfrentadas com capacidade de reação planejada. Matos apresenta 6 componentes importantes, argumentos, né, que, como ele coloca, apresenta 6 importantes argumentos para defender esse cálculo situacional sistemático. Como a gente já colocou, supõe a simples necessidade de aprender com erros cometidos e não projetá-los no futuro, por ausência de aprendizagem com a própria prática. A necessidade de mediação do conhecimento com a ação e supõe capacidade de ação para conduzir sistemas sociais segundo objetos plurais e democráticos. Então, para isso, Matos falou de uma situação que eu acho muito interessante, que é o triângulo de governo. Gente, eu nem preciso falar que isso é aqui, né? Vocês têm que entender, né? A noção do triângulo do governo, formulado por Matos, é importante para compreender a necessidade de planejamento na prática de governo. Eu até vi que tem um paralelo a esse triângulo, que é paixão, o projeto de governo é como se fosse a paixão, a capacidade de governo é como se fosse a sorte, e a governabilidade é como se fosse a lógica. Então, o projeto de governo, paixão, você tem que ter a paixão, o projeto, você tem que ter a lógica para fazer a governabilidade, e você tem que ter a sorte, que é a capacidade de governo, que é um outro triângulo fazendo um paralelismo a isso, né? Não foi que eu criei, não, é um outro autor, tá, gente? Então, o projeto de governo é o conteúdo propositivo dos projetos, da ação, no intento de se alcançar determinados objetivos. Então, aqui é o projeto, né? É como o que você quer, né? Teu projeto de governo. A governabilidade do sistema é a relação entre as variáveis que o respectivo ator, no caso o governo, controla e não controla. Por isso que ele tem que ter, né, a sorte também, né, gente? Mas aqui também a lógica. Todas relacionadas às ações propostas no seu projeto. E a capacidade do governo, a capacidade de dar direção ao processo, em função do arsenal de métodos, técnicas e habilidades do ator e de sua equipe de governo. Aí entra a sorte, ok? Então, envolve essas 3 variáveis, né?
Então, naturalmente, que voltando aqui um pouquinho, o planejamento ele vai impactar nas 3 variáveis, ainda que em tese venha se expressar mais diretamente sobre a capacidade de governo, né? Para Matos, a capacidade de ação dos diversos atores sociais está diretamente associada ao domínio de técnicas de planejamento. Assim, desenvolver a capacidade de governo é, sobretudo, aperfeiçoar métodos, técnicas e habilidades de planejamento, de modo ele vai adquirir essa capacidade de planejamento de modo a aperfeiçoar esses métodos, né, e manter a qualidade, profundidade e sistematicidade no cálculo que precede e preside essa ação. Tá? Para a gente trabalhar também em planejamento, a gente tem que entender um outro conceito, que é o conceito de situação, né? São 2 outros pontos fundamentais no conceito de situação. Você tem que estar a história, que está presente na situação, e que não há ação no passado, apenas no presente. Né? Nós vamos focar no presente. Eu deveria ter feito isso naquela situação. Isso você pode prender, mas a ação é no presente, né? No planejamento estratégico. Podem ser sintetizadas as seguintes dimensões presentes no conceito de situação. A ação não tem significado fora da situação. Você tem uma dada situação e para essa situação você tem uma ação. Explicar é algo dialogar com a situação. Então, explicar é algo que você vai dialogar com a situação. Então, eu vou explicar essa situação, eu vou dialogar com ela. Eu vou entender os porquê, os prós e os contras. A história está presente na situação e não há ação à distância, apenas se atua no presente. Tá? Olha aqui alguns outros conceitos que eu achei também interessante estar trazendo, que não estão na apostila, tá? Que é o contexto situacional, nesse conceito de situação. O contexto situacional complementa o texto da linguagem da conversações, como diz Carlos Marx. Explicar algo, como a gente colocou, é dialogar com a situação. O diagnóstico é um monólogo. O conceito de situação difere do conceito de causalidade das ciências naturais. A situação é uma totalidade concreta e presente. Agir fora dela não tem significado. Entre o diagnóstico e a ação, surge a explicação situacional. Não há actus in distance, ou ação à distância. Então, aqui coloca também Matos o conceito de situação, que identifica 3 acepções presentes nesse conceito. Primeiro, é um recorte problemático da realidade, realizado por determinado ator. É um recorte espacial e temporal da realidade e é uma tentativa de periodização da realidade. Para a gente também explicar o planejamento estratégico situacional, nós temos que entender a principal teoria que embasa esse planejamento, que é a teoria da ação. Né? O que é essa teoria da ação? A gente já falou que para ter uma situação tem que ter uma ação, e a ação é no presente. Então, vamos falar um pouco dessa teoria da ação. O significado de uma ação humana não é único, mas, sobretudo, o autor que a pratica o faz com intencionalidade e interesses próprios, buscando alcançar específicos resultados. A previsibilidade do comportamento não é possível mediante simples aplicação de leis. Matos traz para o debate a questão da incerteza intrínseca à natureza da ação humana e de como o planejador pode e deve lidar com ela. As ações poderão ser estratégicas, conflitivas ou cooperativas, ou estratégicas comunicativas, que são os diálogos. Matos conclui afirmando que no planejamento normativo, que é aquele tradicional, de caráter economicista, estaria apenas contemplada a ação instrumental, em que o Estado é o único sujeito que planeja, e a ação do comportamento, praticada com resposta pelos agentes econômicos integrantes do sistema, como se objetos fossem. Não são esses sujeitos, são objetos da ação. Aí ele fala da teoria da produção social, que é muito importante também, que é o método de leitura da realidade e que a explica para além dos fatos,
mais aparentes, né, através de 3 níveis. O nível dos fatos propriamente ditos, que são a fenoprodução, né? Então, nós temos 3 níveis nessa produção social. É importante a gente entender a ação, a situação, a ação e a produção social, porque esses são processos que vão nortear nosso planejamento estratégico, ok, gente? Então, o nível dos fatos propriamente ditos, que a gente chama de fenoprodução, que são fatos de qualquer natureza. Existem os níveis das acumulações ou fenoestruturas, que são a capacidade de produção de novos fatos. Então, eu tenho os fatos propriamente ditos, e eu tenho a capacidade de produzir novos fatos, que é a fenoestrutura. E o nível das regras ou leis básicas que regulam essa formação social. Então, a aplicação concreta dessa teoria se dá no momento da explicação de um problema, através da montagem do fluxograma situacional, quando localizam-se causas nesses 3 níveis, estabelecendo, quando a gente vai fazer o fluxograma, a gente vai colocar os fatos, a capacidade de resolver os fatos, e como essa formação social pode impactar ou regular nesses 2 níveis, né? Quando localiza as causas nesses 3 níveis, estabelecendo uma rede de relações causais, como eu coloquei, o que contribui para uma visão mais ampla do problema explicado e, consequentemente, para uma atuação mais efetiva. Importante, gente, você estar fazendo a leitura do artigo que a gente disponibilizou também, que é uma aplicação prática desse planejamento estratégico. Então, a metáfora do jogo, ele usa a metáfora do jogo, Carlos Matos, para elucidar a ação e a produção humana em geral. As jogadas seriam os fatos produzidos pelos jogadores, que são os atores, a partir de determinadas acumulações que estariam ancoradas em capacidades individuais, intelectuais, no conhecimento do jogo, das suas regras, nas próprias acumulações geradas no processo de jogar. Então, vamos ver aqui a metáfora do jogo situacional. Na realidade, há uma infinidade de jogos interrelacionados, tá, gente? Não é assim, isso é uma interrelação. As regras, que são as genoestruturas, são parcialmente conhecidas. E as apostas são feitas em função de benefícios difusos ou duvidosos. Os jogadores partem de situações desiguais e têm oportunidades diferenciadas no jogo. O jogo é cumulativo. Os jogadores mudam as regras através das jogadas, criam-se restrições e oportunidades. Os vencedores definem as regras. As regras definem o espaço de possibilidade do jogo, mas não limitam o resultado das apostas. Ok? Eu achei bem interessante, porque fica bem claro, né? A genoestrutura, que são as regras, a fenoestrutura, né, a questão dos jogadores, né, que são os atores, e que esse jogo é cumulativo, na medida de que se você vai fazendo, você vai aprendendo, né, com os erros e com os acertos. Né? Eu acho muito interessante essa forma de explicar, e não está assim tão bonitinho na apostila, gente, por isso que eu trouxe para vocês, para tentar facilitar. Então, no jogo social, as regras não são iguais para cada jogador. Eu tenho mais poder, eu tenho mais autonomia naquele centro operacional. Um médico, ele é um jogador diferenciado, ele tem muito poder, né, associado ao centro operacional. É diferente do vigia, da zeladora. Então, são jogadores dentro desse jogo com poderes e com regras que não são iguais, ok? A metáfora do jogo situacional, continuando. O direito de jogar está limitado pela capacidade de jogar, que são as fenoestruturas. O jogo não controla o tempo, nem a sequência das apostas. Entrar e sair do jogo depende da acumulação histórica prévia de cada ator social, o jogador. Faz parte do sistema. É um jogo recursivo, jogo, subjogos. Há diferentes planos de desenvolvimento e difuso, impossível de calcular os riscos. A moeda do jogo é o poder. É o que todo mundo quer. Que é também o objetivo do jogo. Poder como capacidade que se exerce para. Não é poder pelo poder, mas a capacidade que você vai exercer para fazer aquilo. Então, você vai adquirir poder. Os critérios de êxito são variados, complexos e transitórios. As regras não definem os ganhadores. O poder mora nas regras do jogo. Porque se você tem um poder, a capacidade de exercer para, você pode estabelecer as regras do jogo.
e indica as acumulações sociais prévias dos ganhadores deste jogo ou de outros mais complexos. No jogo social, só há verdades sobre fatos. Sobre a interpretação dos fatos, não há verdades, só juízos. Então, é aquela questão de sobre fatos não argumentos, né? Então, a verdade só sobre o fato. Como você interpreta o fato é o juízo, não é a verdade, ok? Que são as referências, tá, gente? Nós usamos as referências diferenciadas, né? Hartmann e alguns slides do professor Jackson de Tone, que planejamento estratégico no setor público. Ele está disponível online em todo o curso simplificado. São mais de 300 slides. Muito bom, muito interessante. Se vocês puderem estar baixando também para dar estudada, é bom, complementa, né, o que vocês já viram. Continuaremos na próxima aula sobre a metodologia do planejamento estratégico situacional em si. Ok? Obrigada. Vamos à próxima aula.